Destrua todo mundo. Fomos cuspidos neste mundo sem receber uma prévia instrução de como lidar com os nossos semelhantes. Então, desde pequeno, a gente vem tentando lidar da melhor forma que a gente consegue. Às vezes a gente erra, aí tenta se ajustar, e aí erramos de novo, erramos por confiar demais, erramos por ser trouxa, enfim, você entendeu. O ponto aqui é o seguinte: a gente erra não porque a gente quer, mas porque a gente não sabe como fazer. Porque se a gente soubesse, a gente fazia, concorda? Você não sofre porque você quer, a gente sofre porque a gente é ignorante. E para piorar, além da gente não saber lidar com os outros, a gente também não sabe lidar com a gente. Esse é o principal problema. É por isso que eu estou fazendo este vídeo. Eu gostaria de apresentar algumas ideias diferentes para abrir o seu leque de opções. Porque eu sei que se você aprender e aplicar isso, o jogo muda. Bom, agora vamos ao que interessa. A primeira estratégia é a seguinte: use o desprezo atraente. O desprezo atraente, ele funciona de uma forma bem peculiar. Quando você despreza alguém, a tendência é ela não entender o porquê e ir atrás de você a fim de conseguir a sua validação. Isso acontece com pessoas que são inseguras. Se a pessoa ela for mais cabeça, isso não vai funcionar. Só que existe um detalhe: tudo depende da forma que você despreza. Uma coisa é você desprezar a pessoa com cara feia, como se você tivesse ranço dela. Outra é você desprezar ao mesmo tempo que você seduz. Como assim, Igor? Simples. Ao fazer o seu desprezo, você sempre vai aplicar a linguagem corporal da sedução, entre outros detalhes como uma roupa provocante, um bom perfume, uma boa aparência, uma forma de falar mais envolvente, tá entendendo? Esse tipo de desprezo acaba gerando atração, porque para o seu alvo, você não vai estar simplesmente desprezando ele. Ele vai passar a achar que ele não é interessante o suficiente para chamar a sua atenção. E é aí que o jogo ele começa a ficar bom. Porque você vai induzir todo mundo a se esforçar para ter o mínimo da sua atenção. Tá, Igor, mas se a pessoa não agir dessa forma? Cara, uma coisa você precisa entender: nenhuma técnica, nenhuma estratégia é absoluta. Põe na sua cabeça o seguinte: sempre vai ter aquela pessoa que, não importa o que você faça, ela não vai se interessar por você. Pelo menos, não naquele momento. Por exemplo, você quer atrair a atenção de uma pessoa específica. Se você for uma pessoa mais nova e a preferência do seu alvo for alguém mais velho, aí já complica para você. Porque isso é uma preferência da pessoa. Pessoas que gostam de outras mais velhas, geralmente não sentem desejo por alguém mais nova. Tá entendendo? Então, existe de tudo. Mas o ponto aqui é o seguinte: essa estratégia, apesar de servir para conquistar, ela aqui vai servir para elevar o seu poder. Lembra do vídeo anterior que eu falei que não querer é poder? Essa aqui é basicamente complementar a anterior. Bom, a segunda estratégia é: ande como se você fosse um psicopata. Cara, essa aqui foi a melhor terminologia que eu encontrei para definir tal comportamento. Esse comportamento significa basicamente o seguinte: você vai agir como se você fosse um ator que estivesse observando tudo à sua volta com aquele olhar curioso. Isso vai deixar a sua vida muito mais legal, porque o contrário disso é exatamente o que você faz. Você começa a levar o seu ego ao máximo e começa a imaginar todo mundo prestando atenção em você. E olha só a sacada. A ideia que eu quero passar aqui para você seria para você se sentir superior. Mas para isso, você não deve se achar o centro das atenções. Isso é muito raso. Porque você começa a imaginar as pessoas te observando, as pessoas te criticando, as pessoas achando isso ou aquilo de você, e aí você acaba se enfraquecendo. Porque toda a sua energia acaba sendo voltada para as outras pessoas e não para você. Você acaba ficando confuso, você acaba ficando indeciso
inseguro e, por consequência, você acaba ficando imobilizado. Tá entendendo? Para você acessar um estado superior, você precisa neutralizar o seu ego. E você neutraliza agindo como se fosse um psicopata, como se você não ligasse para nada, sabe? É o estado de foda-se supremo. Você acha que um psicopata liga para alguma coisa? Então, é óbvio que você não vai se tornar um, e muito menos você vai prejudicar alguém com isso. Essa ideia que eu estou trazendo é só para você neutralizar essa paranoia que você cria em relação aos outros. Quando você sabe usar bem o seu corpo, a sua mente acompanha. O simples fato de você agir de tal maneira vai repercutir no seu estado emocional. De repente, o seu humor muda e a forma como você lida com as outras pessoas também muda. A terceira estratégia é: ande como se todo mundo te desejasse. Aqui é mais uma dica prática para você alterar o seu estado emocional. Eu passo essas estratégias loucas porque aquele lance de afirmações não se provou eficiente. Você ficar dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, não vai funcionar, porque a sua mente sabe que você não é e vai te sabotar. Agora, quando você começa a agir como se fosse, isso buga sua mente, porque é como se existissem evidências ali. O desejo aqui, ele não precisa ser um olhar romântico. Basta se sentir como se você fosse um querido, como se todo mundo ali gostasse de você. Pode ter certeza que isso vai acabar liberando muitos hormônios do prazer na sua mente. E como consequência, vai te deixar mais autoconfiante. A quarta estratégia é: crie uma pasta de ego. Eu aposto que você nunca viu isso em nenhum canto, porque fui eu que inventei. Assim como muitas ideias que eu trago aqui para o canal. E você sabe disso, porque é bem provável que você siga outros canais de desenvolvimento pessoal. E você percebe que muitas coisas que eu passo aqui, ninguém nunca falou. Não é convencional. E essa aqui é mais uma delas. Olha só, tudo o que acontecer na sua vida de elogio, de aprovação, de aceitação que você receber, você vai arquivar em algum lugar. Por exemplo, alguém te elogiou em alguma rede social. Vai lá e tira print, mesmo que você não goste tanto assim da pessoa. Se alguém se declarou para você ou fez algo que te deixou muito feliz pessoalmente, escreva isso em um caderno. Com o passar do tempo, a sua pasta de ego vai ter muitos arquivos. Esses arquivos você vai usar em momentos especiais. Por exemplo, um momento especial para você usar essa pasta seria naquele momento que você anda meio deprê, sem energia, se achando um lixo, tá entendendo? Porque quando você começar a ver essa pasta, automaticamente você vai perceber que a sua energia vai mudar. Quando a gente tá mal, a gente ignora tudo de bom que aconteceu e só foca nas coisas ruins. Quando alguém te rejeita, você acaba se achando uma porcaria. E essa pasta vai servir como um lembrete de que você não é tão porcaria assim. Isso funciona porque o seu cérebro sabe que tudo aquilo ali é real. Você não pegou um caderno do nada e começou a escrever coisas aleatórias. Seu cérebro sabe que o que está escrito ali são fatos, são coisas que aconteceram mesmo. É por isso que não tem erro. Quando você fizer isso, você vai travar uma batalha na sua mente. E quem você acha que vai vencer? Uma rejeição que você teve ou 1000 aprovações que você recebeu e estão todas arquivadas? A quinta estratégia é: saia de si mesmo. Existem duas perspectivas que você pode viver a sua vida. Uma é de espectador, outra é de autor da sua própria história. O espectador, ele não vive, ele passa uma vida toda analisando as coisas. Ele fica se questionando o que os outros estão pensando dele, se perguntando coisas como: se eu fizer isso, vai pegar bem? Se eu falar isso pra ele, ele vai achar tal coisa? É essa a maneira que o espectador age. Ele não faz as coisas acontecerem, ele fica vivendo a vida tentando evitar erros. Tentando idealizar milhares de situações na chance de encontrar um jeito infalível de não errar. Já o autor da sua própria história, ele não tá nem aí. Ele simplesmente vive.
Ele sabe que ele vai errar e que se foda. A gente não veio aqui com um manual de instruções. É claro que a gente não vai ser uma porra louca e vai sair por aí fazendo qualquer coisa sem discernimento algum. Mas também não precisa ter essa divagação filosófica. Menos. O seu desafio é esse. Pare de ser um avaliador e passe a ser um autor. Ao fazer isso, você vai ver como a sua vida vai se tornar muito mais interessante.